Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Pessoal, olha só. É, Eu andei analisando algumas coisas e o que eu vou falar aqui é uma coisa para se pensar. Bom, eu não estou fazendo nenhum tipo de acusação, não estou colocando culpados, é apenas uma opinião. Por tantas coisas que a gente vê em televisão, em jornal, na internet, né? Então acontece muitas coisas estranhas com relação a crianças por esse mundo afora. Como eu assisto muito programa policial, muito assunto relacionado a esse tema, todo dia existe algum tipo de violência contra a mulher e contra crianças, além de ter outros tipos de violência, né? Com homens, de assalto, de tudo. Então, eu já falei isso para vocês uma vez. Eu estudei teatro, mas se eu não tivesse estudado teatro, o meu foco era estudar perícia criminal. Eu sempre quis fazer algum tipo de trabalho dentro da área policial, principalmente perícia. Mas eu escolhi o teatro e acabei me arrependendo e tudo bem, já foi. Mas eu sempre tive assim um tino para investigar, para investigação. Eu sempre gostei disso, de averiguar algumas coisas. Então, por isso que eu fiz alguns cursos paralelos, como leitura corporal, leitura de mente. Eu fiz vários cursos com relação a propósitos humanos. Então, o que acontece? Quando eu vejo algum caso, eu dou uma analisada nesse caso para saber se aquilo ali é verdadeiro, ou se aquilo ali é uma história, ou se aquilo ali é um encobertamento. Então, por que eu estou dando essa explicação? Eu espero que eu vou dizer para vocês. Por que eu estou comentando isso? Porque eu coloquei um vídeo antes, há um vídeo atrás ou dois atrás, contando a história do que eu achava do caso da menina que foi afogada na piscina, né? E falando do caso que a casa era da Sarah Keller, mas que por que ela teria culpa se ela não estava nem na casa, né? Acusando a Sarah Keller de coisas que ela não tem culpa. Tudo bem que ela festejou, ela fez outras coisas, que não é muito legal, né? Por ser assim muito próxima à família, mas aí isso aí é problema dela, não tem nada com isso. Eu teria um outro tipo de comportamento, mas se ela acha que tem que comemorar, tem que fazer churrasco, tem que ter outro tipo de coisa, aí não é problema meu, né? Nem nosso. Bom, aí é ela que tem que resolver depois com Deus e com a família. Mas o que me trouxe aqui foi que a própria mãe da criança estava esquisito. Ela fez um stories fazendo compras, indo para a cidade, para presentear o sogro, né? E você via pela cara dela, pelo tipo dela, que ela estava fazendo aquilo ali, mais ou menos dopada, correto? A impressão, pelo que eu leio, né, do corpo, da expressão da pessoa, eu achei que ela estava dopada. Ela estava com alguma medicação que é como se ela tivesse ali, mas falando alguma coisa, como é que eu vou dizer?
obrigada, sabe? Falando alguma coisa, obrigada. E outra coisa que eu reparei, ela estava cheia de queimadura no rosto. Aquilo ali, para mim, que sou fumante, eu conheço muito bem aquele tipo de queimadura. Aquilo ali é queimadura de cigarro. Alguém pegou um cigarro aceso e fez várias marcas no rosto dela. Ela tá toda cheia de pinta de cigarro. Eu vou mostrar para vocês. Olha o rosto dela. Vê se dá para vocês verem. Quer dizer, a impressão que me deu, ela não tem aquelas marcas no rosto. É só você olhar os outros vídeos dela. Entendeu? Aquilo ali é marca de cigarro, queimadura de cigarro. Agora, quem é que fez aquilo, a gente não sabe. Existe muita coisa oculta nesse caso. Primeiro porque a própria Sarah Keller não fala sobre o assunto. Aí eu falei no outro vídeo que é porque ela não é da família, ela não tem autorização para divulgar e para falar nada. Como é que ela vai fazer um negócio desse? Isso cabe à família. E outra coisa, houve uma perícia na casa dela, isso o próprio jornal falou, que teve polícia lá e averiguou o local, o corpo da criança tem que ser averiguado, a não ser que fizeram, né, o enterro da criança sem nenhuma perícia. Mas se foi feito perícia, eles vão descobrir porque ela faleceu, como aconteceu, se ela foi, escorregou, o que houve? Porque, gente, olha só, como eu gosto de, eu tô botando a minha cara aqui, tá? Eu posso até ser cancelada por causa disso. Mas você sabe, vocês todos aí que são inscritos, que estão acostumados comigo, sabe que eu não minto, que quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo mesmo, mesmo sofrendo as consequências. Olha só, pela experiência que eu tenho de ver programas criminais e também pela vida, qualquer pessoa está sujeito a surtar e fazer uma maldade. Quem é que pode provar que a criança entrou na piscina ou escorregou na piscina? Vocês não pararam para pensar que ela pode ter sido jogada? Quem achou o corpo dela? Com quem ela foi? Eu acho que uma mãe lúcida, uma mãe, como é que eu vou explicar? Responsável, jamais vai deixar uma criança de 2 anos ou de 3, não importa, mas criança pequena, junto de um homem. Porque a gente não sabe o que é capaz de acontecer. Primeiro porque quando eu postei o vídeo, lá, o outro sobre a história que eu falei sobre o responsável, eu coloquei uma foto da Sarah Keller, que já foi, né, pelo pai. Então já existe problemas desse tipo na família da Sarah Keller. Por que não haveria esse tipo de problema na família da Carol, né? Vai que esse avô levou essa criança, fez algum mal a essa criança e para acobertar jogou a criança na piscina. Aí vão dizer, Lorena, você tá maluca, você tá falando besteira. Tudo é possível. O Nardoni jogou a filha, a própria filha, pela janela. A Richthofen matou os próprios pais. Quantos aí vocês conhecem? Quantos homens fazem maldade com os de casa? Tanto é que qualquer tipo de coisa que acontece em família, os primeiros a serem os primeiros a serem acusados pela polícia são os familiares. O pai, o tio, o cunhado, o avô. Eu não estou dizendo que seja verdade, mas vamos supor
que essa família está cobertando. Por isso que ninguém fala nada. Ninguém tem boca e coragem para falar qualquer coisa do velho. Tanto é que foram fazer compras. Como é que uma mãe abalada, cheia de queimaduras de cigarro no rosto, em lucidez, vai fazer compra para um sogro para o dia do aniversário, comemorar aniversário, se a filha dela desviveu há pouco tempo, tem 7 dias. Tem alguma coisa muito estranha, não tem? Ah, tá, mas está na perícia. A perícia só vai ser oficializada e terminada dia 3 de junho. Eles levam um mês para fazer isso. Ainda mais cidade pequena. E todo mundo sabe que essa Sarah Kelly é importante na cidade. Para você numa cidade pequena, se fosse aqui no Rio de Janeiro, ela não era nem conhecida. Mas como é uma cidade pequena, todo mundo conhece ela e acha que ela é uma pessoa importante, né? Como essa família está sempre com ela, eles respeitam também. Então, mesmo que a polícia descubra qualquer coisa, vocês acham que eles vão vir na plataforma falar e entregar alguma coisa e falar a verdade para vocês? Porque não é normal acontecer um acidente tão trágico desse com uma criança de 2 anos e a família e todos reagirem como se fosse uma gripe. Teve uma gripe e está tomando remédio. Tem alguma coisa muito feia por trás disso tudo. Inclusive, quando você olha para a cara do coroa, que eu vou mostrar para vocês, sabe, me passa uma coisa ruim a fisionomia dele. Sabe? Sabe aquele... Tanto é que ele tem Instagram com a mulher. Casal de Ouro é o nome do Instagram dele. Eles se acham, assim, gloriosos. Por causa desse falecimento, a própria Carol e eles alcançaram uma quantidade de inscritos que você não consegue, às vezes, em um ano. Mesmo trabalhando todo dia no Instagram. Né? Tanto é que a própria Sarah Kelly, que disse aí que não está usando o canal, não, ela perdeu o canal. Aí ela abriu um novo canal. Ela ainda não conseguiu chegar à quantidade de inscritos, mesmo ela sendo grande, ela não conseguiu chegar aos 800 mil ainda. Então, quer dizer, imagina eles. Em um dia eles conseguiram quase 60 mil inscritos. Inclusive o canal de Ouro, que também está com um monte de inscritos, que eu não me lembro agora a quantidade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você olha para a cara desse sogro, desse avô, ele não passa nada, ele passa uma frieza, ele passa, tipo, a vida continua. Porque geralmente esse tipo de sociopata, psicopata, eles são excelentes com a família. Todo dia você assiste aí que geralmente essas pessoas você nunca vai duvidar dele, porque ele é ótimo, é bom avô, é bom marido, é maravilhoso. Como é que você vai acusar uma pessoa dessa? Às vezes, os maiores serial killer que eu vejo americano vêm desse tipo de conduta. Sabe, o homem é maravilhoso, é muito bom pai, muito bom trabalhador, mas é um serial killer. Quantos eu vejo na internet? Eu assisto canais que eu fico assim, sabe, pasma. Você nunca imaginaria que aquela pessoa faria isso. Que aquele pastor faria isso. Tem caso aí de pastor que incendiou a casa com os próprios filhos dele. Todo mundo sabe aí na internet. Sabe por quê? Porque esse país, esse planeta é governado pelos maçons. Esse mundo jaz no maligno. A maçonaria está por trás de igrejas evangélicas, igrejas católicas. O Bispo Macedo, ele é maçom. Não sei se vocês sabem disso. Pode pesquisar na internet que vocês vão ver. O Valdomiro Santiago, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Silas Malafaia,
Bolsonaro, José Wilker. Tem milhares, só para contar para vocês quantos maçons existem. A política é coberta de maçons, né? Não existe nenhum tipo de vínculo entre maçonaria e Cristo. É totalmente oposto. O maçom é maligno, coisa do mal. Entendeu, pessoal? As Forças Armadas é governada por maçons, né? Infelizmente. Então, se a gente não se agarrar na rocha, a gente está perdido. Porque a própria palavra de Deus diz que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados, ou poderá ser enganados, quando chegar a hora. Então eu vejo pessoas idolatrando canais, pessoas idolatrando youtuber, pessoas idolatrando coisas. Mas não vejo ninguém idolatrar o Senhor. Eu não vejo ninguém falar do Senhor. As pessoas vêm nos canais de resenha para xingar, para dizer que a gente está falando bobagem, quer cancelar. Eu apenas estou dizendo para vocês que pode acontecer. Ninguém pode provar. Alguém estava lá? Quem é que viu? Só a polícia pode saber, só a perícia pode saber. Mas você acha que eles vão falar na plataforma qual foi a solução do caso? Isso aí vai acabar em pizza, entendeu? E a menina não vai ser... como é que eu vou explicar? Não vai ser vingada, não vai ser... Eu não acredito, do fundo do meu coração. Eu coloquei para vocês o vídeo e mostrei a distância. Eu não acredito que esta menina, do jeito que ela era uma menina tranquila, pelos vídeos você vê que a menina era uma menina tranquila. Que ela era arteira de querer, sabe, subir em algum canto, subir escada, cair em piscina. Eu acho muito difícil. Tem alguma coisa muito mais peluda embaixo desse tapete. É o que eu estou falando para vocês. Ela não pode ter sido jogada na piscina para abafar o caso, né? Para dizer que a menina caiu, né? Tudo é possível. Não estou lá, ninguém conhece a família, só conhece aí da plataforma, correto? Então, o que eu estou falando para vocês, eu estou botando a minha cara aqui. E eu tenho quase certeza que muita gente não pensou isso, porque é muito pesado chegar aqui na plataforma para milhões de pessoas verem e você como se fosse uma acusação. Só que eu não estou acusando, eu estou supondo, pela experiência que eu tenho de ver casos criminais, que acontece todos os dias. Por quê? Por que o sogro lá é tão bonzinho assim? Será que ele é bonzinho? Vê se isso tá com cara de que tá preocupado. Eu não confio nesse homem. Eu tô assim, perplexa. Tem uma semana que a neta faleceu. Parece que só teve uma gripe. Olha isso, pessoal. Casal de ouro. Glamour pratinha. Olha, pessoal, era isso que eu tinha para falar.
E eu espero que vocês entendam a minha colocação e analisem, né? E ninguém é perfeito, ninguém é santo. Santo só Cristo. Aqui somos capazes de tudo. Como eu não tenho papas na língua e eu não sou coruja para ficar em cima de muro, eu venho e dou a cara, entendeu? A tapa. Por isso que eu acho. Não se pode provar nada. A perícia ainda não entregou o laudo e mesmo que entregue, a família não vai falar sobre isso. Na plataforma, daqui a pouco isso tudo passa, isso tudo é esquecido, porque toda hora aparece eles vendendo coisa, mostrando coisas, né? Só fala isso para poder abafar alguma coisa muito grave por trás disso tudo. Então é para vocês esquecerem mais rápido. Daqui a alguns dias, alguns meses, vocês nem lembram mais do assunto. Nem mesmo a família. Entendeu? Para abafar o caso. Isso acontece em muitos locais. Não só ali, como em outros locais. Então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Se vocês quiserem, vocês curtem. Se vocês não quiserem, vocês descurtem. Hoje a coisa foi séria, por isso que eu não estou nem, né? Não deixe de comentar, de dar um apoio aí pra gente, se vocês acharem que devem. E aguarde as novidades. Um abraço para vocês.